Olha, essas manifestações, esses crimes cometidos por bolsonaristas estão acelerando e muito as traições ao Bolsonaro. Tá todo mundo pulando do barco furado do capetão. E quem tá pulando do barco furado do capetão dessa vez é o Edir Macedo, dono da Record e da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos lembrar que a Igreja Universal do Reino de Deus em março, começou a produzir, eles produzem sempre jornais que eles distribuem gratuitamente na igreja, que é para ajudar a manipular o pessoal que vai lá, né? E aí, em março, eles começaram a produzir, e aí foi em massa, até o dia da eleição, no jornal deles, colocando que pessoas de esquerda, pessoas que votam no Lula, não podem ser cristãos. Se você é petista, você não é cristão, porque PT e Lula são coisas do demônio. Começaram a colocar isso tudo e fazer campanha dentro das igrejas, inclusive com ameaças aos fiéis que não fizessem campanha para o Bolsonaro. Veja bem, não bastava votar no Bolsonaro e dizer para o pastor, não, eu sou bolsominion, hein, os mito. Não, tinha que fazer campanha para o Bolsonaro, senão era expulso. Pois bem, o Edir Macedo gravou um vídeo ontem, tá aqui no Plantão Brasil. Quem quiser vai aí no canal e veja o vídeo na íntegra. Um vídeo de quase 10 minutos em que ele defende o perdão ao Lula. E diz que Bolsonaro já é coisa do passado, temos que perdoar o Lula. O perdão, segundo Edir Macedo, você não tem que esperar o perdão vir do seu coração, porque o perdão é uma atitude racional. Ó que fala bonita. Que se você ficar esperando o perdão, no caso está falando do Lula, vir do seu coração, é capaz de você nunca perdoar. Então você tem que primeiro perdoar racionalmente, depois o seu coração vai se acostumar e aí você vai perdoar. Então o Edir Macedo prega agora o perdão ao Lula e diz que o Lula está em todas as suas orações. E aí, Bolsonaro, eu imagino o Bolsonaro vendo isso e chorando no banheiro, porque olha, se ferrou. Foi o Malafaia primeiro, agora o Edir Macedo. Os evangélicos já estão pulando do barco, ó, na velocidade da luz. Não nem esperaram o Lula sumir. Nem começou a transição, começa oficialmente na segunda-feira. Já tiveram reuniões e tudo mais, mas segunda-feira que começa a transição real de governo. E os caras já pularam do barco e já falaram: não, vamos perdoar o Lula. Ô, fiéis, perdoem o Lula. Eles ficaram, de março até outubro, foram 7 meses de lavagem cerebral nos fiéis da Universal, para eles pensarem que quem vota no PT ou no Lula não é cristão, porque o PT é do demônio. Agora é perdão ao PT, porque senão, diz o Edir Macedo, tá no vídeo, assista o vídeo, tá no vídeo, ele diz o quê? Se você não perdoar o Lula, você não é cristão. Eu acho até que cuspi sem querer. Olha, que negócio maluco! Pois bem, não é só o Edir Macedo. O líder da bancada evangélica, ele é o Cezinha de Madureira. Por que de Madureira? Porque ele é de uma igreja que era a igreja que mais fazia campanha para o Bolsonaro dentro da igreja. Era a igreja que é a Assembleia de Deus em Cristo em Madureira, de Madureira. E essa igreja, apesar de chamar de Madureira, tem no Brasil inteiro a igreja, viu? Não é só lá em Madureira, no Rio de Janeiro, não. Tem no Brasil inteiro. Cezinha de Madureira é um dos deputados federais mais bem votados, porque tem apoio de todas essas igrejas aí da Assembleia de Deus em Cristo de Madureira, de Madureira em Cristo, no caso. Ele falou o seguinte, que ele quer uma reunião com o Lula, direto entre ele e o Lula, e que ele quer apaziguar as coisas entre a bancada evangélica e o PT. A bancada evangélica já quer compor com o Lula. O Bolsonaro, ó, já era Bolsonaro. Bolsonaro já é coisa do passado. Olha, peça sua inscrição no canal e eu vou te explicar isso tudo, porque que esse movimento está acontecendo tão rápido. Aí você vai entender e você vai ver que o Bolsonaro hoje, ele tá 100 vezes mais isolado do que em 2018, antes de alguém imaginar que ele pudesse ser presidente. Lembra que lá em abril, maio de 2018, ninguém imaginava que o Bolsonaro ia realmente ganhar a eleição. Parecia cavalo paraguaio. E ele estava isolado, completamente isolado, que ele só falava abobrinha. Hoje o Bolsonaro está 100 vezes pior. E olha que ele ainda é presidente por 2 meses, hein? Olha só. Talvez menos, não sabemos, talvez menos. Pois bem, explicando aqui, peço aí sua inscrição, é o seguinte. Primeiro, a Universal fez de tudo para apoiar o Bolsonaro. Tem um gráfico que mostra o seguinte: o Bolsonaro em 2018, depois do atentado lá de Juiz de Fora, o Bolsonaro ganhou alguns pontos, mas ele travou em 2 pesquisas. Ele ganhou alguns pontos, depois travou. Aí, no dia 21 de setembro, foi quando a Universal, 2018, foi quando Edir Macedo falou: estamos com o Bolsonaro, e começaram a fazer campanha dentro dos cultos pro Bolsonaro. Assim, tem centenas de vídeos mostrando esses crimes eleitorais sendo feitos em 2018. Ali o Bolsonaro conseguiu
furar o teto. Ele tinha um teto de votos que era de 30 e poucos por cento, ali ele conseguiu furar o teto. Aquilo foi primordial para o Bolsonaro poder ganhar a eleição, quase ganhando o primeiro turno, teve 46%, e para ele ganhar a eleição do Haddad no segundo turno. Ok. Durante esses 4 anos, o Bolsonaro perdoou bilhões de dívidas às igrejas. Só que quando se fala bilhões de dívidas, você imagina, nossa, Thiago, quanta igreja evangélica tem no Brasil? Se dividir aí 1,5 bilhão para não sei quantas igrejas evangélicas, dá pouquinho de cada uma. Não. Ele perdoa as dívidas sempre dos mesmos. Então, da Igreja Universal, da Igreja do Malafaia, da Assembleia de Deus de Madureira em Cristo, da Igreja do Valdomiro Santiago, do André Valadão. Essas igrejas foram as que tiveram, cada uma delas, 200, 300 milhões de dívidas perdoadas. Outras igrejas que não estão aí no meio com o Bolsonaro não tiveram quase nada ou nada perdoado. Então, o Bolsonaro com os evangélicos é assim, com esses. Ok. Bolsonaro fez de tudo, essas igrejas fizeram de tudo para ajudar o Bolsonaro. Vamos lembrar uma coisa, em março, foi exatamente antes da Universal começar com essa panfletagem de associar Lula ao demônio, PT ao demônio, falar que cristão não pode votar na esquerda, senão você não é cristão. Saíram pesquisas mostrando o seguinte, eu lembro bem, como se fosse ontem, eu lembro do Datafolha mostrando o Lula e o Bolsonaro empatados tecnicamente entre evangélicos, mas com o Bolsonaro à frente. Se eu não me engano, era 40-37. E nesse recorte a margem de erro era de 6 pontos. A margem de erro total da pesquisa era de 2, mas nos recortes era maior. E nesse caso era de 6 pontos. Ok. Então estava empatado tecnicamente. Na pesquisa Quest, o Lula estava ganhando já do Bolsonaro entre os evangélicos. E o Lula estava crescendo muito e o Bolsonaro caindo muito entre os evangélicos. Ok. O que aconteceu? Começou uma campanha maciça dessas igrejas, primeiro demonizando toda a esquerda, e depois, quando começou o período eleitoral, aí dentro das igrejas, demonizando o Lula, e falando que tem que votar no Bolsonaro. No segundo turno, o que era campanha, já era crime eleitoral, se tornou assédio eleitoral. As pessoas eram obrigadas a fazer campanha para o Bolsonaro. Você ia para a igreja, não era para louvar Jesus Cristo, a Deus, ou seja lá o que for. Não. Era para louvar o Bolsonaro e para odiar o Lula. As pessoas iam para a igreja para pregar ódio ao Lula e aos eleitores do Lula e a qualquer um, mesmo que fosse da igreja, que tivesse lá para louvar Jesus Cristo, também pregavam ódio a essa pessoa, porque essa pessoa não pode ser cristã porque ela está votando no Lula. Pois bem, muita gente, nossa, o que eu vi de vídeo de gente chorando porque estava sendo expulso da congregação e tudo mais, aconteceu. Então eles fizeram campanha maciça para o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou a 75% entre os evangélicos em algumas pesquisas. Olha, o cara que tinha entre 38 a 40, chegar a 75, ele praticamente dobrou as intenções de voto. E o Lula caiu para 22, 23% entre evangélicos. Quer dizer, se você pensar que são 40 milhões de evangélicos e estava empatado, imagina, aí tirando os indecisos e nulos, empatado era 20 milhões para cá, 20 milhões para cá. Quando você tem 75% para um lado, ficou 30 milhões para o Bolsonaro e 10 para o Lula. Quer dizer, tiraram 10 milhões de votos do Lula e deram para o Bolsonaro. Foi isso que as igrejas fizeram na base do crime. Pois bem, o que acontece? Eu falei, o Bolsonaro perdendo, esse pessoal todo vai migrar para o Lula. A Igreja Universal jamais esteve na oposição de governo algum. Nunca, desde 89. A Universal nunca foi oposição. Ok. Eu não imaginei que seria tão cedo. O Bolsonaro começou a incentivar esses protestos. Muita gente imbecil e muita gente na grande mídia finge que não é o Bolsonaro incentivando, mas é. O gabinete do ódio é do Bolsonaro. Ele tá criando um monstro que tá crescendo, que vai ficar maior que ele. Ok, eu tô avisando isso já, hein? Tô avisando isso já. Quando eu aviso, parece, o Thiago só tá falando, não vai acontecer. Daqui 2, 3 meses eu apareço falando, gente, eu não avisei. O monstro ficou maior que o Bolsonaro e vai engoli-lo. Pois bem, tá acontecendo isso. Aí, o Edir Macedo grava um vídeo e fala, não, temos que perdoar o Lula. O Lula está em todas as minhas orações. Se o Lula foi eleito é porque Deus quis que ele fosse eleito. Agora o Lula é o escolhido de Deus. O cara que, se votasse nele, você não era cristão. Se você não fizesse campanha para o Bolsonaro, você era expulso da igreja. Mas agora, todo esse pessoal que ficou sofrendo lavagem cerebral por 7 meses tem que perdoar o Lula. Por quê? Porque se você não perdoar o Lula, você não é cristão. Tá aí, ó, o tamanho da mudança da Universal. O Bolsonaro tá em pânico. Ele não imaginava que o capital político dele fosse derreter tão rapidamente. E quando o cara chega lá, 2018, com o gabinete do ódio, com apoio lá criminoso do Luciano Hang e tudo mais, e ele ganhou, ele tava para ganhar, ganhou o primeiro turno,
o capital político dele aumentou, aí ele se deslumbrou, ele falou, caraca, eu tô com a faca e queijo na mão, caramba. Aí ele ganhou a presidência e tudo, ficou esses 4 anos deslumbrado. Nossa, eu sou poderoso, eu sou bonzão. O que ele nem imagina é o seguinte, quando você não tem mais o poder, já era. E no caso ele ainda tem o poder por um tempo, porém, o poder será do Lula. Então todo mundo já tá, tchau Bolsonaro, tchau. E ele não conseguiu construir relações para manter esse poder, porque toda a relação do Bolsonaro eram relações promíscuas, era tudo na base do dinheiro. Olha, eu perdoo sua dívida, você me apoia. É um negócio. Negócio, já ouviu aquilo, amigos, negócios à parte? Então, no caso, nem amigo ele tinha. Que eram apenas negócios. Acabou o negócio, tchau. O pessoal vai lá e muda de lado. Fim. É isso que está acontecendo. Por isso que o Bolsonaro está derretendo tão rapidamente. Ele não criou relações. O Lula, quando começou o golpismo contra a Dilma, demorou muito para a Dilma derreter. Ela derreteu nas pesquisas de popularidade muito antes de derreter no Congresso Nacional. E eu vou falar, nesse caso, o que ferrou a Dilma, que teve o golpe, foi quando o Gilmar Mendes não deixou o Lula ser ministro da Dilma. Porque o Lula reverteu o golpe assim, ó, em 2 minutos, porque o Lula criou relações. Então os políticos podiam até falar, pô, tá ruim aqui, a Dilma não me deixa fazer nada, a Dilma tá deixando a Lava Jato perseguir, investigar, fazer tudo, tá ruim pra todo mundo. Chegava o Lula, pegava assim na mão e falava, meu amigo, é aqui, ó, a gente tem que pacificar o país, papapá, falava do jeito dele, e o cara falava, realmente, eu adoro o Lula, como eu gosto do Lula. Era assim. Com o Bolsonaro não, ninguém gosta dele, não tem alguém que fale, nossa, eu sou amigo do Bolsonaro, hein, gostei. Esse cara não precisa ser presidente. Quando ele não for mais presidente, eu quero ser amigo dele, vou frequentar a casa dele. Não tem. Não tem. Todo mundo que tá com o Bolsonaro é por interesse. Esse é o problema. Aí chega o líder da bancada evangélica. Não é da Universal. Ele é do partido PSD, que até em São Paulo apoiou o Tarcísio. Tarcísio vai ser um dos governadores mais lulistas. Prepara para isso, viu? Prepara para ver o Tarcísio lular. Assim, lular 100%. Eu vou falar, Tarcísio... eu não acredito que vai fazer um governo bom em São Paulo de jeito nenhum. Mas que ele vai ser um dos caras que mais vai tentar apoiar o Lula, não tenha dúvidas. A não ser que o Bolsonaro tenha alguma coisa contra ele para poder usar, mas pelo visto não. Que as primeiras entrevistas do Tarcísio, enquanto os bolsonaristas estavam invadindo a estrada, era parem de bloquear a estrada, temos que respeitar o resultado, as urnas quiseram o Lula, enfim. Aí, do partido do PSD, que apoiou o Tarcísio, e do partido do Tarcísio, que é o Republicanos, que é o partido da Universal. Que dizem os líderes? Queremos uma reunião com o Lula para apaziguar tudo. Nós fizemos a campanha para o candidato que a gente acreditava que era melhor, mas Deus quis que o Lula fosse eleito. O Lula é o ungido agora, ungido Lula, escolhido de Deus para esse pessoal aí. Pois bem, aí queremos apaziguar a relação porque a gente tem que conversar. O Lula é o presidente, Deus escolheu o Lula. Pronto, tá aí. Todos eles. Aí, o que fala o líder da bancada evangélica? O Bolsonaro, ele perdeu por culpa da Carla Zambelli e do Fábio Faria. Ele diz com todas as letras, em entrevista ao Estadão. O Bolsonaro foi traído pela Carla Zambelli e pelo Fábio Faria. E aí ele diz, o que atrapalhou o Bolsonaro, que custou os votos decisivos, foram, as fake news das rádios. Aquilo atrapalhou muito o Bolsonaro, que foi uma ideia do Fábio Faria, foi ele que fez, depois pediu desculpa, mas tem que ser preso por isso, e não tenha dúvida, será investigado e preso. Pois bem, e o tiro de misericórdia, segundo, não sou eu, Thiago, eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas quem tá falando agora é o líder da bancada evangélica, da igreja que mais que a Universal e mais que a do Malafaia. Mais que essas, a igreja que mais fez campanha para o Bolsonaro e mais cometeu crime eleitoral para o Bolsonaro. O líder, o Cezinha de Madureira, vai lá e fala, mas o tiro de misericórdia foi dado pela Carla Zambelli. A Carla Zambelli traiu o Bolsonaro. A Carla Zambelli, segundo ele, pode ter sido proposital, mas o que a Carla Zambelli fez foi ali o tiro de misericórdia na campanha do Bolsonaro. Então daí, líderes evangélicos já estão se reposicionando com o Lula. Eu vou falar, eu espero que o PT tenha, e o Lula principalmente, tenham muito cuidado com esse pessoal. Obviamente, hoje, todo apoio é bem-vindo, todo apoio é bem-vindo, todo apoio. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não fomentar para que esse pessoal tenha mais poder, porque a gente sabe que eles tendo poder, eles simplesmente engolem quem dá poder a eles. Então, se der para minar o máximo possível o poder de todas essas igrejas evangélicas, ótimo, excelente. Porque senão a gente sabe que em 2026 eles escolhem qualquer candidato, o Bolsonaro estará preso, mas pode escolher qualquer um e fazer o mesmo que fizeram nesse ano. Então temos aí 4 anos para minar o poder desse pessoal, 4 anos aí para o país estar unido e pacificado. E você vê que o Brasil hoje já está muito mais unido e pacificado do que estava uma semana atrás. Você vê aí a bancada evangélica falando que queremos conversar com o Lula, Lula é o escolhido de Deus.
Lula escolhido de Deus. Ver isso da boca do Edir Macedo é um negócio que, olha, eu tô rindo de felicidade, viu? Porque nem eu imaginava. Aí você vê até os ministros bolsonaristas já traindo o Bolsonaro, você vê os ministros da STF, no caso. Você vê o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que tava xingando o Lula não faz nem uma semana, todo pimpão, todo felizão na reunião com o Alckmin, falando, eu vou tratar da transição com o presidente Lula. Enchendo a boca para falar presidente Lula. Aí você vê lá o Arthur Lira dizendo que quer se reunir com o Lula. Aí vai se reunir o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, a Rosa Weber com o Lula. Aí você vê o Lula convidado para o G20. Bolsonaro falou que não vai para o G20. Aí o G20 falou, então a gente convida o Lula, ele que vai ser o presidente. Lula convidado para a reunião do clima da ONU, Bolsonaro não vai. Pronto, aí o Brasil cada vez mais unido. Então os babacas aí fechando a estrada serão todos presos, viu? É isso. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!